Hoje eu tô aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu tô aqui na minha casa, né, em meio a uns dias corridos que nós tá passando, né? E muitas lutas, muita dificuldade, muitas coisas que andam acontecendo, sabe? Mas eu falei, eu vou pegar meu celular e vou falar um pouquinho de Deus, porque Deus, ele é lindo na minha vida, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Deus é grandioso, maravilhoso, ele sabe de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. E eu tô aqui para engrandecer o nome de Deus. Eu tava pensando, né, gente, quantas coisas que eu vivo hoje que um dia foi um sonho para minha vida. Muitas coisas que eu vivo hoje, um dia era um sonho e hoje eu posso viver. Na minha vida, nós sempre passamos por muita dificuldade, desde novo, desde pequeno, dificuldade financeira, dificuldade familiar, e em todos os momentos Deus era conosco. E um dos testemunhos que eu sempre falei que eu queria falar aqui e nunca tive a oportunidade assim de falar é hoje. Mas hoje Deus tocou no meu coração de eu vir aqui falar com vocês. Antes, há muito tempo assim atrás, a gente passava muita dificuldade em relação à vida financeira. Principalmente, gente, uma coisa que eu falo que é o pior de todos é você sentir fome, vontade de comer uma coisa e não ter dinheiro. Eu falo tanto para os filhos quanto para os pais, ver os filhos pedindo e não ter condição de comprar. E quando nós éramos novas, a gente passou muitas necessidades, muita mesmo. Gente, vocês não imaginam. Às vezes nós não tinha mistura, ou às vezes tinha um pedacinho de mistura que era ganhada e minha mãe tinha que dividir entre nós, irmãos, porque ela deixava de comer, tapou no nosso prato. E muitas vezes, né, graças a Deus, primeiramente, Deus sempre colocou pessoas no nosso caminho que nos ajudavam, né? A gente ganhava cesta, os nossos familiares também, às vezes sobrava uma mistura na casa, ligava para minha mãe, ligava não, né? Falava com a minha mãe, porque não tinha telefone, falava com a minha mãe ia lá, buscava, esquentava para nós essa mistura e era uma festa. A gente ganhava muita doação de roupa, muita roupa usada. Eu lembro quando minha mãe chegava com um saco de roupa e era uma festa pra gente escolher as nossas roupas. Em todos os momentos, Deus era na nossa vida. Eu não me esqueço também que às vezes nós morávamos na vila e tinha um varejão que é do Luciano, que ele ajudou muitas pessoas e sobrava verdura assim, que tava estragando, não tava estragada, mas ele tirava pra descartar, né? E as pessoas ia lá e pegava, e minha mãe ia, buscava os caixotes. Aí aquilo que dava pra aproveitar, que tava começando a estragar, minha mãe cortava a parte estragada e limpava a verdura ali e nós comia com uma boca. A banana às vezes estava estragando, ela cortava os pedacinhos da banana que estava estragando e nós comia. Era um arroz com feijão ali, uma banana, e era uma alegria para nós. Então a gente desde novo passou muita dificuldade, mas em todo momento Deus era conosco. E hoje, gente, eu quero falar para vocês que Deus, ele é fiel. Hoje eu entro no mercado, eu compro o que eu quero. Se eu tenho vontade de comer qualquer comida, eu entro e compro. Deus deu pra minha família, pra nós, um comércio que a gente vende coisa de comer, então a gente come tudo. Quando eu era pequena, a gente comia só os ovinhos de Páscoa que dava na escola. Às vezes a gente ia pra escola e comia ali o almoço, que às vezes, né, eu falo, era mais gostoso do que o que tinha na nossa casa, porque nós não tinha coisas de comer, mas em todo momento Deus era conosco. E hoje a gente vive um momento de bonança, um momento de fartura que a gente dá para as pessoas. Um dia nós precisávamos e hoje a gente tem condição de dar. E eu sou grata a Deus, porque por eu passar por muitos momentos difíceis na minha vida, hoje Deus me deu um coração humilde, um coração grato, um coração bondoso, que às vezes se eu tivesse nascido em um berço de ouro, eu não teria esse coração. E eu quero dizer para vocês que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Esse é um testemunho que eu tô dando em relação à minha vida de dificuldades desde a minha infância em relação à vida financeira, dificuldades que nós passamos. A minha mãe, ela trabalhava de empregada doméstica, o salário que ela ganhava, tadinha, era muito pouco. E minha mãe sempre lutou, gente. Ela foi uma mãe que criou 3 filhos com a ajuda das pessoas.
E eu tenho muito orgulho da minha mãe. Ela não foi aquele tipo de mãe que saiu pondo fim no mundo e não deu condição de criar. Ela fez nós sim, às vezes ela não teve sabedoria, ela engravidou nova, mas a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Mas em todo momento minha mãe foi uma grande mãe, que cuidou de nós, que tirou da boca dela pra pôr pra nós. Nunca a gente passou fome de não ter nada num prato. Às vezes tinha um arroz branco e uma banana, ou um arroz branco, mas sempre a gente comia o alimento e era grata. E o que eu quero dizer é que hoje nós temos em abundância. Então, às vezes, você está passando por um momento difícil na sua vida hoje, mas essa fase não determina o seu futuro, não determina o seu final. E Deus tem um propósito para todas as coisas. Hoje eu agradeço a Deus até mesmo pelos meus sofrimentos, porque tornou eu uma pessoa boa, tornou a minha irmã uma pessoa boa, o meu irmão, a minha mãe, tadinha, que é uma batalhadora, ela ajuda pessoas, que ela tem um coração imenso. Então, gente, eu quero que vocês alegram o seu coração. Às vezes a gente olha para nossa vida e acha que é difícil, mas tem muitas pessoas vivendo um momento pior do que o nosso. Às vezes a gente reclama por tão pouco e tem gente que tá precisando tanto, gente, que vocês não têm noção. Então que venhamos ser mais gratos, fiel ao Senhor no pouco, que sobre o muito Ele vai nos colocar. Esse é um dos testemunhos de tantas coisas que Deus fez na nossa vida. Hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo uma vida de bênção, uma vida de bonança. Tem muitas dificuldades, tem muitas lutas, porque nós vamos ter sim, só que Deus, em todos os momentos, Ele mostra que Ele é na minha vida, assim como Ele é na sua vida. Esse momento difícil, Ele vai passar. Seja fiel a Deus, não busque a Deus por aquilo que Ele pode te proporcionar, mas busque a Deus pelo que Ele é, e assim Ele vai fartar em todas as áreas da sua vida. E eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele tem honrado a minha vida, honrado a minha família, honrado minha irmã, minha mãe, meu irmão e todos os meus familiares. Eu sou grata a cada um dos meus familiares também que nos ajudou. E é esse testemunho que eu quero compartilhar com vocês hoje. Fique firme. Às vezes hoje não é a melhor fase da vida de vocês, mas essa fase vai passar, como a palavra diz. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes nós não tínhamos uma mistura para comer. Hoje eu vou no mercado, eu compro a mistura que eu quero. A minha mãe, minha irmã, nós tudo temos condição de comprar o alimento que nós queremos. E eu falo isso com a boca cheia porque graças ao Senhor Jesus, que nos capacitou, que nos deu força, que nos deu sabedoria e foi abrindo as portas do céu, porque se a gente é fiel a Deus, Deus é fiel a nós. Então que você permaneça firme, que essa fase difícil vai passar. Não falo só na vida financeira, mas às vezes você tá numa luta na vida sentimental, na vida sua espiritual, às vezes algo que você tá enfrentando relacionado à sua saúde física, emocional. Mantenha firme, porque Deus, Ele é lindo. Ele não desperdiça sofrimento sobre o justo. Até aquilo tudo que nós passamos lá atrás, ele foi necessário para que hoje eu me tornasse a Leitiele que eu sou, a minha irmã se tornar a irmã que ela é, a minha mãe. E hoje eu sei que se eu crescer na vida, gente, mais que eu crescer, porque hoje eu sou grata a Deus por o que Ele me deu, eu nunca vou pisar nas pessoas, porque eu vim lá de baixo, sabe? E eu vou lembrar sempre de Deus em todas as minhas conquistas, porque se eu tô aqui hoje, é graças a Deus. E eu sei que tem gente que tem muito mais na vida, mas não abre a boca para agradecer, não é grata a Deus. Então que sejamos gratos ao Senhor nas pequenas e nas grandes conquistas. E eu sei que cada vez mais Deus vai superabundar na vida de cada um de nós. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Alegra a sua alma, alegra o seu coração. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Tudo vai passar. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Que você receba essa palavra no nome do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e eu aguardo vocês no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!